Olá pessoal, me chamo Tomás Bezerra e daremos início à nossa apresentação, que terá como tema o nível de maturidade G, parcialmente gerenciado, tendo como guia o MPS-BR, Melhoria de Processo de Software Brasileiro. Fará parte desse seminário os alunos Eduardo Felipe, Paulo Rafael e Tomás Bezerra, que sou eu. A disciplina é Qualidade de Software, da professora Audrey Vasconcelos, do curso Sistemas de Informação da Faculdade Facom. Pois bem, qual será o cronograma do nosso seminário? Motivação, história do MPS-BR e CMMI, o que é o MPS-BR, os níveis de maturidade do MPS-BR, o nível G, parcialmente gerenciado, que será o nosso seminário abordará apenas o nível G. Os demais níveis ficará a cargo de outros grupos. Os processos e atributos do nível G e uma breve comparação do MPS-BR com o CMMI. Bem, pessoal, qual é a principal motivação para a criação de um guia? Pois bem, considerando que a grande maioria das empresas daí do ramo de TI tem problemas de prazo, custos, qualidade e especificamente de insatisfação de clientes, pois bem, se há necessidade de se desenvolver um guia para que essas empresas, não só de TI, como de outras áreas também, mas no caso aqui seria as empresas de TI, elas terem como guia, como referência para que os processos que elas devem desenvolver ou que desenvolvam sigam um padrão, e esse padrão seja usado não só aqui no país, como de forma global. Pois bem, e para esses casos de problemas de custo, prazo, qualidade e satisfação com o cliente, será que os guias, que no caso aqui abordaremos o MPBS, BE e o CMMI, servem como referências? Será que o MPS-BR e o CMMI podem ajudar nesses casos? E como esses guias podem ajudar? A questão aqui é o seguinte: será que o MPS-BR e o CMI, que são dois guias aí bem similares, podem ajudar? E como podem ajudar? Nesses casos aí, dando como guia, sendo como referência aí para essas rotinas, né, para esses processos internos das organizações, que no caso aqui são as empresas de TI, que envolvem aí. Pois bem, vocês vão perceber aí que ao longo das apresentações desse seminário, que abordará o nível de maturidade parcialmente gerenciado, e os outros, né? Vocês vão perceber que pode e sim ajudar nesses casos, né? E muito. Bem, uma breve história do MPS-BR. O modelo Melhoria de Processo de Software Brasileiro é um projeto que começou em 2003, coordenado pela Associação para a Promoção da Excelência do Software Brasileiro, a Softex, com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, além da financiadora de estudos e projetos, a FINEP, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O modelo de melhoria de processo de software brasileiro é baseado nas normas ISO 12.207 e a ISO 15.514. A ISO 12.507 ela é uma norma internacional que ela define todos os processos de desenvolvimento de software. Ela aborda e dá referência, e é uma referência, deve ser usada como referência para se definir
todo o processo de desenvolvimento de software. E a 15.504 é uma atualização dessa nova ISO. Ela tem algumas melhorias e algumas orientações a mais. Essas normas são as mesmas que o CMMI é baseado, e por isso pode-se dizer que os dois modelos têm equivalência. Quais são os dois modelos que são equivalentes? O CMMI e o MPSBR. Pois bem, até aqui já sabemos o seguinte. Temos aqui dois guias de referências aí. O CMMI e o MPSBR. O CMMI ele é um guia internacional que ele tem definições bem claras com relação a todo o processo de desenvolvimento de software. Porém, o mercado brasileiro, as empresas brasileiras têm uma certa dificuldade em se adequar, seguindo o MMI. Por quê? Porque as normas não foram desenvolvidas, não foi pensada conforme a necessidade das empresas brasileiras. O porte, mercado, a forma com que nós trabalhamos até assim, para o mercado brasileiro, há necessidade de um guia, de um modelo de melhoria de processos muito melhor, assim, mais voltado para a nossa necessidade, para a nossa situação em si. É quando entra o MPSBR, que é uma versão adaptada, melhorada e voltada para o mercado brasileiro. Ambos os modelos possuem níveis de maturidade que definem a capacidade da empresa em trabalhar em projetos grandes e complexos. O CMMI varia do 1 ao 5 e o MPSBR varia do G ao A. No caso aí tem um nível a mais. Sendo que o contrário do CMMI, o primeiro nível, que no caso o G, o primeiro nível já exige que a empresa tenha determinados processos bem definidos. Pessoal, o primeiro nível no guia, no modelo CMMI, ele não necessariamente exige ou precisa ou determina que os processos já estejam bem definidos. Já no MPS, no primeiro nível aí, que é o G, os processos já precisam estar bem definidos. Bem, o que é o MPSBR? MPSBR, pessoal, é o seguinte. Um pouquinho da história. O MPSBR é uma derivação do CMMI. Ele usa o CMMI como referência, sendo que o CMMI ele já tem como referência aquelas duas ISO que eu falei anteriormente, a 12.207 e a 12.504. Ambas aí, elas definem todo o processo de desenvolvimento de software. O CMMI, pessoal, ele surgiu lá na década de 80, como um modelo de avaliação de risco na contratação de empresas de software. Isso a pedido do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que desejava ser capaz de avaliar os processos de desenvolvimento utilizados pelas empresas. Voltando, ele foi criado para ser usado como referência, mas ao contrário de como referência aqui, para todo o processo de desenvolvimento de software, aqui no caso especificamente, ela era para ser usado como modelo de avaliação de riscos na contratação de algumas empresas de software, isso pelo Departamento de Defesa. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos queria ter um modelo, ter uma forma de avaliar os riscos da contratação da empresa A e da empresa B. Queria avaliar qual empresa se sobressai com relação a outra, com relação aos seus processos de desenvolvimento. Daí surgiu o CMMI, que é o modelo de maturidade em capacitação integral. E daí, seguinte, com o crescente desenvolvimento da empresa de software, né, das empresas aí do segmento de desenvolvimento no país,
tendo essa dificuldade em se adequar, em seguir as normas do CNMI, que são normas internacionais, que não são tão bem orientadas a nossa empresa, a nossa situação organizacional. O que acontece? Havia necessidade de se desenvolver algo parecido. Foi daí que se surgiu o MPS, como vimos no slide anterior. E o projeto? Esse projeto MPS, que é o modelo de processo de software, de melhoria de processo de software brasileiro, é apontado como uma solução para tornar o software brasileiro um produto de exportação competitivo, geração de negócios no Brasil e no exterior. Voltando. Então, o MPS-BR, o CNMI, qual é a ideia de se utilizar, de se seguir, de se orientar por esses guias? Esses guias seriam o seguinte: ele tem bem definido, ele especifica como todos os processos, em todas as áreas do desenvolvimento, como cada processo tem que iniciar, ser gerenciado, ser aprimorado, ser melhorado e ser finalizado. E toda a questão de gerência, toda a questão que envolve em si o desenvolvimento de software, esses guias, no caso o MPS-BR, ele também dá essa referência, ele dá esse respaldo. Você pode utilizar ele para ter. É onde, voltando às perguntas, como é que ele pode ajudar? Ele pode, e como ele pode? Pode sendo um guia, você pode utilizar ele. Como eu devo prosseguir? Qual seria a melhor forma? Em vez de você ficar aprendendo, você conseguir um resultado satisfatório seguindo os erros e acertos, sistema de erros e acertos, ou acertos e erros, você pode utilizar o guia lá, você tem uma probabilidade maior de conseguir seu resultado, seja na diminuição de risco, de custo, de qualidade, satisfação com o cliente. Lembrando o seguinte, que um produto que segue normas de desenvolvimento, ele tem uma possibilidade maior, ele tem uma qualidade maior. Os custos também são menores. Sendo menor, ele também, o que acontece? Passa a ser um produto mais competitivo. E o MPS-BR também tem o objetivo de propor um modelo de processo para alcançar a melhoria do processo de software brasileiro. E uma das metas do programa MPS-BR é definir e aprimorar um modelo de melhoria e satisfação de processo de software e serviços, visando preferencialmente as micro, pequenas e médias empresas. Então, pessoal, esses três segmentos aí das empresas brasileiras, a micro, a pequena e as médias empresas, se elas forem adotar, seguir rigidamente o CNMI, elas terão algumas dificuldades, porque daí o CNMI foi voltado para empresas que não visa a forma de trabalho dessas pequenas empresas, das micro, das médias. Então, já o MPS-BR, ele já adapta todas as exigências do CNMI, mas ao modelo das empresas brasileiras. Sendo o seguinte, voltando aqui um pouquinho, conclusão. O que é o MPS? O MPS é o seguinte, é o modelo melhoria de processo de software brasileiro. Esse é o nome do guia. Porém, é o seguinte, qual é o objetivo? Qual é a motivação? A motivação é tornar o software brasileiro um produto de exportação competitivo. Geração de negócios no Brasil, sendo uma geração de negócios tanto no Brasil como no exterior, visando aumentar a competitividade da empresa e da indústria brasileira de software. Também, pessoal, apenas dando uma breve pincelada, só reformulando, aí os guias, né? O CNMI, ele é uma derivação, não é uma derivação, ele também usa como ele tem como princípio, ele tem como referência as normas 12.207 e a 12.504.
Por sua vez, o MPS-BR utiliza o guia CMMI como referência aí. Pois bem, pessoal, o próximo slide é níveis de maturidade. Aqui para frente é o colega Eduardo Felipe. Espero que todos tenham compreendido e até a próxima. Obrigado.